O torcedor do Atlético não aguenta mais ouvir o nome do C3 depois de toda a novela no começo do ano e fica tranquilo que o Atlético não tem interesse no jogador novamente, mas é só uma brincadeira de uma posição que o Atlético tentou bastante contratar na primeira janela da temporada, que aparece novamente como uma prioridade na segunda janela da temporada e que poderia ser um problema resolvido caso o Edwin C3 tivesse realmente acertado com o Furacão. Poderia ser um problema resolvido se o Edwin C3 tivesse fechado aquela negociação milionária que o Atlético queria fazer o investimento para ser um jogador que chegasse e vestisse a camisa e fosse esse companheiro do Viveiros, mas no final das contas ainda existe essa brecha no elenco do Atlético e fica essa questão da maldição do C3, né? Porque se você for levar em consideração, o Atlético ainda não preencheu essa lacuna no elenco e vai para mais uma janela tentando encontrar um jogador com essas características. E o pessoal falou do Vitor Sá, falou do Thales Magno, que não seriam bons reforços para o Atlético. Eu confesso que eu discordo um pouco, tá? Eu acho que, primeiro de tudo, pensando em característica, faz falta para o Atlético ter um jogador com capacidade de drible. Faz falta para o Atlético ter um jogador que vai pegar uma defesa fechada na frente, vai encontrar soluções para conseguir ultrapassar essa defesa, para conseguir superar essa defesa, para conseguir criar um cenário que essa defesa, de certa forma, ela fique desconfortável. Porque os nossos pontas são pontas de muito ataque ao espaço. Ou seja, tabelas rápidas para acelerar, tabelas rápidas para acelerar. Quando você não tem espaço nas costas da defesa, o que esses pontas fazem? Eles ficam perdidos. E o Atlético perde muito poder criativo. É assim com o Julimar, é assim com o Mendonça. E o Odair está desesperado. O que eu posso fazer para transformar esse time do Atlético num time com funcionamento coletivo melhor? De um funcionamento ofensivo melhor? Porque no final das contas é o que falta para o Atlético. A defesa, ela tá entregando mais do que qualquer expectativa. Então, hoje, eu não faço pouco caso nem do Mendonça e eu não faço pouco caso nem do Julimar. Mas são jogadores de características diferentes do que o Atlético quer. O jogo contra o Mirassol foi um grande exemplo disso. Os principais jogadores não conseguiram fazer essa infiltração na defesa dos caras. Tudo caminhava para o empate. Aí beleza, Leozinho, João conseguiram se entender muito bem ali. Maravilhoso, ótimo, perfeito. Mas tudo caminhava para o empate. Então é um segundo turno que eu acho que a gente precisa levar em consideração que os adversários vão jogar mais fechados contra o Atlético. Os adversários vão tentar neutralizar mais vezes o Atlético. Os adversários vão tentar fechar mais os espaços do Atlético, gente. Isso é inegável. Isso é inegável. Então a gente precisa ter jogadores para, a partir do momento que o Atlético tiver um bloco baixo, óbvio, você ter a coletividade de se encontrar e se conectar e a partir disso gerar uma situação, mas você também ter um cenário que eu acho muito necessário, muito importante, da individualidade. O Atlético tem uma individualidade muito forte no seu sistema ofensivo, que é a individualidade da força, do ataque ao espaço, da disputa física, que é o Viveiros. Mas eu acho que no último terço a gente precisa um pouco mais de refino. A gente precisa de um pouco mais de capacidade técnica. E é isso que o Atlético está buscando nesse ponta, nesse driblador, nesse cara do desconforto. Não acho que a gente está buscando, por exemplo, como muitos falam, um jogador para entre linha. Eu acho que a gente está buscando um jogador para dar total liberdade de flutuação. Total liberdade para cair pela direita, cair pela esquerda. Era pelo menos a minha expectativa em relação ao C3. E é o que eu imagino, por exemplo, caso chegue um Thales Magno, caso chegue um Vitor Sá, qualquer jogador dessa característica, e um jogador desse perfil entregar também. Entregar algo parecido. Então, no final das contas, eu sinto que a necessidade ela tá muito clara. O desejo do Odair tá muito claro e eu já falei isso com vocês aqui 1000 vezes. Os desejos do Odair precisam ser atendidos. Os desejos do Odair precisam ser respaldados. Os desejos do Odair precisam ter credibilidade perante a diretoria do Atlético, porque o Odair é a palavra final do projeto esportivo do Clube Atlético Paranaense. Então, daqui para frente, se o Atlético consegue esse driblador, a responsabilidade está na mão do Odair. Mas até o Odair ter a peça que ele quer, até o Odair ter a peça que ele acredita, cara, a responsabilidade está com o Atlético. E digo mais, a obrigação está com o Atlético. Então, esse driblador que o Atlético não tem há muito tempo, faz diferença, cara. Faz diferença.
A gente já tem um ataque de efetividade boa. Se você pegar a média do Mendonça, a média do Julimar, a média do Viveiros, principalmente, são jogadores que costumam participar de gols. Então a gente precisa de jogadores para aumentar o potencial criativo, para esses jogadores estarem mais em condição de finalizar no melhor cenário possível. Para esses jogadores estarem em condição de finalizar no melhor contexto possível. E acho que a gente tem bons alas, eu acho que a gente tem, querendo ou não, bons meio-campistas que participam bem do jogo, que participaram da maioria dos gols do Atlético ao longo do campeonato, mas o Atlético não tem um ponta driblador que faça a diferença. Que é uma prioridade do clube desde o começo do ano. Então, para mim, o Atlético ataca essa posição com toda a agressividade possível no mercado. Para mim, o Atlético ataca essa posição com toda a fome possível no mercado para resolver esse problema, para resolver essa questão, para resolver essa brecha. E eu sinto que, no final das contas, é uma demanda que o Atlético precisa realizar. Porque no segundo turno, cara, eu volto a dizer, os times vão jogar mais fechados contra o Atlético. O Atlético é um time de G4. O Atlético é um time que tá numa posição de muito valor no campeonato. Então, jogar fechadinho contra o Atlético para buscar o time do Atlético na transição defensiva vai ser a maioria dos times jogando assim contra a gente. Vai ser assim a maioria dos adversários tentando pegar a gente na calça curta. Então, eu acho que, por exemplo, o Isaac é um jogador que pode ser melhor aproveitado. Acho que um ponta de drible. Acho que o Cauê Sestrem pode ser melhor aproveitado. É um jogador de drible. Acho que dentro do CT do Caju você tem jogadores com essa característica, mas não jogadores prontos para entrarem num posicionamento de titulares, não jogadores prontos para entrarem num posicionamento de incontestáveis. A gente precisa de um cara incontestável. E se a gente tiver esse ponto incontestável, esse jogador para fazer a melhor companhia ao Viveiros, a gente também está potencializando nossa principal referência. A gente fala muito do compromisso que a gente tem para atender os pedidos do Daí, mas a gente tem um compromisso muito claro também com o Viveiros. Viveiros vem entregando muito acima da média. O fato do Viveiros estar entregando acima da média me faz pensar que, imagina se a gente potencializar um turno dele. A gente vai estar falando de uma máquina de gols. Lembrando, Viveiros é artilheiro do campeonato com 11 gols, se eu não me engano, mas são 14 grandes chances perdidas. Se você bota na ponta do lápis, poderiam ser 20 gols. Ele teve 25 chances claras de gol. Fez 11. Mas se a gente tiver mais criação para botar mais vezes o Viveiros na cara do gol, essa artilharia vai deslanchar. E é a principal referência técnica do Atlético hoje. É o principal nome do Atlético hoje. Beleza? Que acabe a maldição do C3. Que a nossa janela acabe a maldição do C3. Que a gente ache esse ponta, porque os nossos grandes protagonistas estão pedindo, estão precisando, estão necessitando desse nome. Valeu, pessoal?